Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um Webinar Series. O meu nome é Carlos Ribeiro, sou engenheiro de estruturas do Departamento Técnico da Greatech e sou eu que vou estar convosco ao longo da sessão de hoje. Ora, a sessão de hoje apresenta várias novidades ao nível daquilo que vamos fazer durante cerca de 30 minutos que temos disponível para este webinar. Nomeadamente, na primeira parte do nosso vídeo, iremos trabalhar com a nova versão 2026, já para mostrar algumas das novidades ao nível daquilo que são as funcionalidades dentro do Light Steel Frame, dentro das funcionalidades para a modelação em Light Steel Frame. E depois, na segunda parte, vamos utilizar a versão 2025.1, a atual versão do programa, para analisar o comportamento estrutural dessas mesmas versões. Portanto, se algo correr menos bem com a versão beta, peço desculpa, mas em princípio temos estado a trabalhar com ela e tudo tem estado a funcionar bastante bem. Também não iremos aqui apresentar, evidentemente, todas as novidades, nem perto disso, daquilo que é a versão 2026. Vamos apenas mostrar algumas novidades que são importantes dentro daquilo que é a geometria, os modelos de Light Steel Frame. Mas vamos então iniciar a nossa análise, falando um pouco daquilo que são as características do TreeCalc LSF. O TreeCalc LSF é um programa de cálculo de estruturas tridimensional, mas ao mesmo tempo é um programa de detalhamento de modelos físicos para estruturas Light Steel Frame e de fabricação dessas mesmas estruturas. Assim, estamos perante uma solução única a nível mundial, que incorpora desde a parte de modelação tridimensional do modelo físico das estruturas de Light Steel Frame, baseadas num assistente que permite gerar painel a painel, colocar esse painel na estrutura tridimensional, tal e qual como é, aliás, feito em obras de Light Steel Frame. Os painéis são criados um a um, são colocados em obra e, portanto, aqui segue-se exatamente o mesmo procedimento, até porque isso facilita quer a utilização do programa, quer depois toda a documentação que está vinculada aos painéis, quer toda a edição de resultados que também está vinculada a esses mesmos painéis e não a barras individuais com a quantidade enorme de barras que haveria que editar e modificar. Portanto, logo aí uma grande vantagem trabalhar com painéis, com um objeto painel dentro do programa TreeCalc, que permite, ainda por cima, utilizando um assistente de última geração, criar rapidamente um modelo físico, um modelo digital exato daquilo que é a obra que vai ser realizada. Assim, temos sempre a possibilidade de aproveitar todo o trabalho de modelação para criar um manual de instalação, um manual de aplicação dos painéis em obra e facilitar assim também a execução em obra. Quando criamos esse modelo físico, o programa permite desde logo obter os desenhos de detalhamento de todos os painéis, bem como os desenhos de detalhamento da localização desses painéis, quer seja em planta, quer seja em alçado, quer seja em vista tridimensional, e preparar um manual de execução em obra com a indicação das medições e da localização desses mesmos painéis. Permite também, logo a partir do modelo físico, gerar automaticamente modelos BIM em formato IFC que podem ser incorporados em qualquer programa, como o Revit, por exemplo, e, portanto, tirarem partido das ligações bidimensionais, aliás, bidirecionais, que existem entre os softwares BIM e o modelo de TreeCalc. É possível também, a partir do modelo físico, obter desde logo as medições detalhadas desse mesmo modelo físico. E, portanto, também aqui é possível logo fazer uma orçamentação de toda a obra nesta fase. Finalmente, entramos naquilo que são as características de cálculo tridimensional do TreeCalc. E, portanto, como veem, nós englobamos aqui duas situações completamente distintas. Uma que é um assistente que permite uma produtividade enorme na modelação do modelo físico, que nos permite ter um modelo digital daquilo que vai ser construído. E, por outro lado, todo um cálculo tridimensional com análise P-delta iterativa de segunda ordem para o modelo físico que foi criado e que é convertido em modelo analítico dentro daquilo que é o TreeCalc. Portanto, há uma conversão automática, não é necessário voltar a fazer o nosso modelo, refazer o nosso projeto, e podemos então, a partir desse modelo analítico, começar a fazer o carregamento da estrutura, a aplicação da ação do vento, a aplicação da ação do sismo, de acordo com várias normas, nomeadamente aqui para Portugal, de acordo com os Eurocódigos, e realizar a análise estrutural integrada. Não painel a painel, mas uma análise tridimensional. Ok? Não estamos a realizar uma comprovação painel a painel com aplicação de cargas individualizadas em painéis, mas sim um modelo tridimensional totalmente integrado para análise sísmica e para análise ao vento, com a possibilidade de depois obter todos os relatórios, todos os diagramas de solicitações, de esforços,
e todos os gráficos de aproveitamento, rácios de aproveitamento da estrutura de aço. Como referido, também inclui-se a análise sísmica, que é a análise do vento, e pode-se também incluir outro tipo de análise, como análise de temperaturas, análises de fogo, dentro daquilo que é um modelo estrutural, incluindo o revestimento de proteção da ação ao fogo. Finalmente, ainda de forma totalmente integrada, é gerada a memória descritiva do cálculo efetuado do projeto de estruturas realizado. Portanto, como podem ver, solução única a nível mundial, porque permite ir de montante a jusante na modelação e detalhamento tridimensional de estruturas, quer em DWG, quer em modelo BIM, com a utilização de assistentes para a criação desse modelo físico e com um cálculo de última geração, um cálculo totalmente integrado, tridimensional, com análise P-delta iterativa de segunda ordem. Mas ainda temos mais. Ainda temos a possibilidade de adquirir a componente de CNC, a componente de fabricação do trical. E, portanto, todos os painéis que foram realizados podem ser exportados para fecheiros CNC, de marcas como Pinnacle, Owick, Frentec, etc. E, assim, levarmos esses fecheiros para as máquinas e fabricar os painéis. Portanto, totalmente desde o modelo digital tridimensional até à fabricação e colocação em obra, solução completa integrada. Ora bem, feita a apresentação, para aqueles que são nossos clientes já não é novidade, mas para aqueles que estão connosco hoje a primeira vez, aqui está feita a apresentação do nosso software Tricalc LSF para estruturas Light Steel Frame. De qualquer modo, ao longo do tópico de hoje, como temos 30 minutos, não temos muito tempo, vamos assentar em alguns aspectos que são principalmente relevantes dentro desta tipologia estrutural e salientar como é que se faz isso no Tricalc. Serão então assim temas importantes para quem já é utilizador de Tricalc, mas também para quem é novo cliente. Então vamos ver como é que é possível dentro do Tricalc criar novos perfis de LSF, ou seja, se nós trabalharmos com perfis diferentes daqueles que vêm na base de dados do programa, como é que isso é fácil ou difícil de fazer. Vamos ver como é que se definem painéis de LSF com a ajuda de assistentes e vamos ver isso sobre várias situações. Vamos ver sobre fecheiros DWG, portanto sobre arquiteturas. Vamos ver isso sobre modelos IFC, que é uma das grandes novidades da versão 2026 e, portanto, daí estarmos... Uma grande novidade? Não, já existe, mas foi ampliada altamente esta capacidade de geração de modelos a partir de fecheiros IFC, de modelos IFC, por exemplo, do Revit. E vamos também explicar que é possível fazer tudo isto sem ter os modelos IFC e sem ter modelos DWG, utilizando só as ferramentas do próprio Trical. Depois vamos mostrar como é que se faz uma conversão automática de um modelo analítico num modelo físico. Vamos ver como é que, evidentemente de forma muito sumária, como é que se faz a introdução de cargas, como é que se definem combinações de análise e de ações e como é que se define uma análise estrutural tridimensional P-delta para este tipo de estruturas, que é fundamental, são estruturas esbeltas, são estruturas que têm que ter uma análise de encurvadura por nós fixos ou então com beta igual a 1 para não serem muito penalizadas pelas análises de flambagem, de encurvadura, ok? E, portanto, é fundamental esse tipo de situação, senão a estrutura irá sair uma estrutura muito pesada para conseguir comprovar a encurvadura. Vamos ver também funções gráficas de análise do comportamento da estrutura e rácios de aproveitamento de todos os perfis metálicos. Vamos ver os relatórios justificativos e o manual de implementação e vamos ver a possibilidade de exportar a estrutura para fecheiros CNC. Vamos também ver algumas imagens e também alguns exemplos da interoperabilidade com Revit através do formato IFC dos modelos BIM. Ok? Ora bem, como não temos muito tempo, vamos avançar com isso. De qualquer modo, vou começar já a aproveitar as imagens que aqui temos para explicar algumas situações. Como veem, temos aqui o interface do programa Trical, temos aqui as funções relacionadas com painéis de LSF, com painéis ligeros. Reparem que é apenas uma das componentes que o Trical que permite calcular, uma vez que o Trical tem mais de 30 tipologias estruturais, é um programa com cerca de 35 anos de desenvolvimento e, portanto, abrange já muito cálculo a nível de betão, aço, madeira, alvenarias estruturais, etc. E, portanto, os painéis ligeiros são apenas uma das partes, mas como vimos, uma parte extremamente competente, extremamente importante dentro daquilo que são o cálculo para estruturas light steel frame, dentro daquilo que é o programa de cálculo. E, portanto, aqui encontramos as funções que nos permitem, por exemplo, utilizar um assistente
paramétrico, totalmente paramétrico, onde nós podemos definir as características dos painéis que queremos introduzir, onde é que arrancam as diagonais, as tolerâncias que queremos utilizar nas máquinas, se os perfis, quando estão frente com frente, devem ter algum distanciamento entre eles, etc. E, portanto, a partir da geração desses painéis, fazer a implementação desses painéis sobre modelos que podem vir em DWG. Portanto, iria colocar em cima de um fecheiro DWG este painel e ir assim criando o meu modelo. Mas, se receber uma estrutura em modelo IFC com as paredes, com as aberturas das janelas, das portas, etc., eu tenho a possibilidade de rapidamente pedir ao programa para gerar os painéis de forma totalmente automática. Abre uma janela sobre todo o modelo e ele começa a gerar um a um estes painéis, tendo em consideração as aberturas e tendo em consideração os espaçamentos que nós indicamos para espaçamentos verticais e para espaçamentos horizontais entre os elementos de LSF. Portanto, aqui em cima, explicação exatamente de que painel a painel são criados para o modelo IFC a estrutura completa, o modelo digital completo do nosso programa. Mas vamos ver então, tema a tema, como é que isso se faz dentro do programa Trical. Aqui vamos falar de personalização, portanto, personalização em termos de secções de bases de dados do programa. E, portanto, nós temos acesso à base de dados do programa, podemos pedir para visualizar qualquer perfil que exista na base de dados, perfil que venha com o programa ou que tenha sido criado. Aqui há vários perfis que foram criados pelos utilizadores. Podemos clicar neste ícone que nos dá acesso às características do perfil. E as características do perfil estão divididas em características geométricas, aquilo que estamos a ver até aqui, nesta parte da caixa de diálogo, e em características mecânicas mais o peso do próprio painel. E, portanto, a forma de criar novos perfis é muito simples. Nós vamos aqui, mudamos a designação do perfil para a designação do novo perfil, mudamos as características geométricas, imaginemos que queremos uma espessura diferente, alterávamos aqui a espessura, clicamos neste botão e este botão vai fazer com que o programa calcule as características mecânicas todas e resistentes desse perfil, bem como o peso desse perfil, dessa secção, ok? E, portanto, com isso nós criamos facilmente novos perfis. Mas existe ainda um botão, que é este que aqui está, que a partir de um perfil simples gera automaticamente as secções compostas de 2Cs, 3Cs e 4Cs, inclusive com as várias posições entre 2Cs e 3Cs para a base de dados do programa. Portanto, não só é fácil ampliar a base de dados do programa, através deste ícone e mudando o nome e clicando ali no assistente, mas também é fácil gerar depois as secções compostas baseadas nesse mesmo perfil. Então vamos ver como é que isso se faz aqui dentro do programa, antes de avançarmos para o próximo tópico. Ora bem, temos aqui o programa Trical, temos aqui um modelo que foi importado a partir de IFC e painéis que foram gerados automaticamente para todas estas paredes numa única operação. E depois temos aqui já algum trabalho feito ao nível de laje, com a introdução de uma laje horizontal e de uma laje ali inclinada na cobertura deste modelo. Okay? E, portanto, o que nós vamos mostrar agora ainda não é essa fase de mostrar o modelo, é a fase de mostrar que podemos vir aqui às secções, podemos vir aqui a dados secções, editar perfis e secções. Vamos entrar dentro da base de dados do programa. Peço desculpa, como vos disse, que nesta fase inicial estou a trabalhar com a versão beta, portanto, há aqui coisas que aparecem, neste caso, por exemplo, aqui em espanhol, mas na versão final aparecem, evidentemente, em português. E vamos então aqui pedir para visualizar os perfis de LSF que existem na minha base de dados. Então aqui estão os Cs que existem. E vamos aqui pegar numa destas secções, ok? Podemos aqui jogar com o tamanho da caixa de diálogo para aproveitar melhor o espaço que temos disponível. E, portanto, vamos aqui pegar nesta secção de C145.2.1.5. Há aqui uma C145.2.0. Vamos, por exemplo, querer uma 145.2.5. É evidente que não é uma secção habitual, não existe normalmente standard, mas vamos criar aqui a título de exemplo. Portanto, vamos clicar aqui em ver perfil. Vai aparecer a caixa de diálogo com as características geométricas e as características mecânicas e resistentes da secção. E nós vamos então mudar o nome. Vamos ter aqui uma espessura de 2.5. E vamos aqui mudar também as características de 2.5. Desculpe, para 2.5 aqui, agora sim. E aqui o raio de curvatura, podemos aqui colocar também o raio de curvatura que eu pretendo.
Seguidamente, não precisamos de calcular nem áreas, nem momentos de inércia, nem módulos resistentes, nem módulos de empenamento, nem o peso da secção. Basta clicarmos aqui no assistente e ele calcula automaticamente estas características. Clico em guardar e a partir de agora, se eu sair, cá está a nova secção já criada. Reparem que ela ficou aqui no fim da tabela, mas se nós clicarmos aqui em perfil, ele armazena a informação agora de forma sequencial e, portanto, aparece a seguir ao perfil C145 2.0, a secção que nós acabamos de criar. Portanto, o perfil simples está criado, é tão simples quanto isto. E o perfil composto, os dois Cs com afastamento, os dois Cs costas com costas, os dois Cs nestas posições que aqui estão, os três Cs nestas posições que aqui estão, teria que vir aqui criá-los. Mas não é necessário. Nós basta selecionarmos aqui o perfil simples, clicar neste botão que aqui está e o programa vai gerar todos os perfis compostos baseados neste C145 2.5. E, portanto, se eu vier agora aqui à minha base de dados, eu já tenho aqui no 2C o 145 2.5. Okay? Na outra configuração de 2Cs também o 145 2.5. Ou seja, já foi criada a secção composta para o perfil que eu tinha acabado de introduzir. Portanto, muito simples como vem a modificação da base de dados para colocar os vossos perfis na base de dados do programa e para gerar esses mesmos perfis compostos. Vamos agora falar de maior produtividade, maior segurança e melhor detalhamento graças à utilização dos assistentes do programa Tricalc para definir os painéis e graças também a funcionalidades como a escolha do ponto de interseção, do ponto de ligação entre os painéis que permitem fazer um modelo digital com bastante detalhe. Esse modelo digital está aqui exemplificado, é uma imagem retirada do programa Tricalc e, portanto, tudo isto depois tem que ser executado em obra e, portanto, todos estes painéis têm que ter pontos de encaixe, pontos de ligação uns com os outros muito bem definidos para que o modelo digital seja exatamente execuível em obra, porque até vamos ter que o fabricar com o Tricalc e, portanto, todo este modelo digital tem que ter um nível de detalhamento muito alto. E, portanto, existe um assistente que nos permite rapidamente fazer isso. Existem funções de seleção de pontos de encontro entre os painéis que nos permitem fazer isso também muito facilmente. E existe uma função que nos indica logo se a ligação entre os perfis está corretamente feita ou não através da aplicação de uma cor específica ao nosso modelo. Então, temos aqui várias formas de trabalhar. Nós vamos ver então como é que nós podemos fazer essa modelação, introdução de painéis sobre DWGs. Vamos ver como é que podemos fazer em BIM, e aqui temos novidades muito interessantes. Ou podíamos, e vamos falar só disto, porque depois é uma repetição do processo de trabalho, utilizando assistentes próprios, fazer também, portanto, sem ter DWG, sem ter modelo BIM, fazer também estes modelos de LSF. Portanto, sobre DWG, sobre modelos IFC, cá está um modelo IFC que venha de um Revit ou de um outro programa, um SketchUp ou aquilo que seja, desde que sejam IFC Walls, ou seja, paredes, da família paredes, da classe IFC, o programa Tricalc vai reconhecer esses painéis e, portanto, eu vou abrir uma janela sobre este modelo que aqui está, com a função de criar painel de parede. Vai-me aparecer um assistente para eu dar as características dos painéis que eu quero criar, comprimento máximo admissível, espaçamentos horizontais e verticais, etc. Batentes duplos para as portas e para as janelas, vigas caixão para o topo das aberturas, dar essas especificidades e depois ele vai começar painel a painel a gerar todos estes painéis que aqui estão, exceto das lajes, que esse já foi feito a posterior, mas ele vai gerar então toda essa informação em segundos. E portanto estamos a falar de uma produtividade brutal ao nível daquilo que é o projeto de trabalho. Daí estarmos hoje a trabalhar com a versão 2026 para vos mostrar isso. Aqui está outro exemplo, mais um fecheiro que veio do Revit, imagem cortesia da MIPA, com projetos, ok? Agradecer à MIPA Projetos o facto de nos ter permitido utilizar este IFC. E mais uma vez, abrindo então o assistente, a geração automática dos vários painéis de LSF para o nosso modelo estrutural. Aqui mais um exemplo de modelo tridimensional. Aqui outro exemplo, portanto, este aqui, utilizando as funções do Tricalc, criámos nós as paredes dentro do Tricalc e aplicámos o mesmo sistema para gerar um modelo tridimensional. Portanto, cá está, com assistentes próprios e com as funções do Tricalc, também é possível fazer esses mesmos painéis.
Ora, explicada a teoria, vamos ver então o funcionamento na prática destas situações. Para esse efeito, vamos evidentemente criar aqui novos exemplos. Vamos aqui dar um nome qualquer ao exemplo que queremos criar. Vamos aqui começar pelos DWGs, indo aqui às ajudas DWG, procurar associar à cota 0 um desenho DWG que vamos procurar aqui no meu computador. Aqui em projetos LSE, temos aqui então um DWG que foi feito com unidade de milímetros no AutoCAD e vamos então importar esse fecheiro DWG aqui para o programa. Não temos ainda planos de trabalho, tudo bem, porque ainda não há qualquer nó na estrutura, mas vamos aqui clicar e indicar que queremos trabalhar à cota 0. E portanto aqui está um DWG. Temos acesso à informação do DWG, podemos ativar e desativar muito facilmente os layers, podemos mudar as cores dos layers para que não se sobreponham tanto ao modelo estrutural, umas cores mais esbatidas, e portanto podemos aqui gerar esses DWGs. E depois podemos então vir aqui à geometria, aos painéis ligeiros e pedir para definir painéis. E agora começam aqui as novidades. Nós podemos definir o painel, como fazíamos até agora na versão 2025.1, e é isso que eu vou mostrar agora, mas podemos também definir através de um novo método que é o contorno da nossa estrutura. Ok? Já vamos ver este exemplo de trabalho. Mas vamos começar pelo método que já existia da 2025.1 para aqueles que estão connosco pela primeira vez. Então temos a possibilidade de, cá está o retangular acero e o retangular madeira, não é isto que vai aparecer, mas cá temos a possibilidade de introduzir painéis ou vigas dentro daquilo que é o nosso modelo tridimensional. Já agora, também uma novidade de 2026, geração automática de painéis de madeira, portanto, para estruturas de madeira, utilizando já as funções que também existem para o OSM. E, portanto, vou clicar em aceitar e aqui está o meu painel. Neste caso, um painel que tem umas dimensões que nós podemos verificar aqui no assistente, que é um painel de 7 metros. Vamos dizer já a medida que nós queremos efetivamente para este painel. Mas aqui a possibilidade de indicar que queremos trabalhar com o mesmo perfil para todas as barras, e neste caso vou aqui procurar na nossa base de dados e vou utilizar, por exemplo, um perfil de 151,5 das secções da parafisa. Okay? Podemos aqui também indicar para as vigas caixão com 2 Cs qual o perfil que queremos utilizar. Vou utilizar o mesmo 150, 1,5. Ok? Podíamos trabalhar com perfis diferentes para as barras diagonais e para as barras, desculpa, para as barras horizontais. Fiz uso e com Cs para as diagonais e para as barras verticais. E depois podemos dar características muito específicas do LSF. Podíamos indicar aqui as distâncias a que arrancam as diagonais. Podíamos dar aqui a distância do ponto das ligações das diagonais aos extremos. Podíamos dar aqui tolerâncias para as máquinas, para a fabricação. Podemos indicar se queremos ou não fixar o painel à base e, portanto, as opções também de fixação do painel à base. Neste caso, temos aqui 10 cm o primeiro furo e depois de 40 em 40 cm colocados os furos. Mas podemos também indicar que queremos parafusos colocados 10 cm antes e 10 cm depois do montante que ali está, a eixo do montante, à distância da alma do montante. Portanto, podemos dar essas indicações de furação para o programa. Fixação à base. Se não quisermos fixar à base, portanto, é uma questão de desativar e desaparece aquela linha e aqueles furos que ali tínhamos representados. Podemos também indicar outras operações, como se os elementos passam por dentro dos perfis ou por fora dos perfis, os horizontais por dentro dos perfis verticais ou por fora, se isso também se mantém na extremidade dos painéis. Podemos também indicar que quando um painel, um perfil C está frente com outro, que tenha 1 centímetro de distância entre eles. Isto porquê? Porque se repararem, estes painéis muitas vezes têm um C 100, 45 e portanto 45 com 45 dá 90. Se tiverem 1 centímetro entre eles ficam com 100, que é exatamente a largura do perfil e portanto encaixam perfeitamente uns nos outros. E portanto há muitas vezes o interesse de termos aqui a possibilidade de colocar essa distância aqui diretamente. Depois entramos na caixa de diálogo, vou aumentar aqui tirando partido aqui do ecrã, para que permite-nos definir as dimensões dos nossos painéis. E portanto aqui nas dimensões tenho aqui 7 metros, podia colocar aqui o valor que eu quisesse, portanto 5 metros, e tudo isto é totalmente paramétrico, então passava a ter ali 5 metros. Podíamos aqui indicar que queríamos um comprimento do vão, ou seja, um espaçamento entre perfis de 60 em 60 centímetros, e depois fazer os acertos nas extremidades do painel. Portanto, 60 não é múltiplo de 50, de 5 metros, e portanto há acertos a fazer e fazer esses acertos aqui nas extremidades, ou fazer a meio vão, ou fazer numa das pontas. Portanto, podíamos escolher
esses acertos. Eu vou colocar aqui nas duas extremidades. Também podia definir explicitamente os intervalos de todos estes elementos que aqui estão. Mas poderão perguntar, e bem, mas estamos a trabalhar sobre DWG, porque é que tenho que introduzir valores? Correto. Então existem estes botões que aqui estão que permitem aceder diretamente ao meu modelo. E eu posso então clicar no ponto que eu quero do meu modelo. Vejam que o Tricalc nesta versão 2026 assinala exatamente os pontos onde eu estou a querer clicar. E portanto isso ajuda muito na hora de trabalhar. Vou clicar ali e agora eu queria que o meu painel viesse até a interseção com esta parede. Ok? Queria que o meu painel viesse até aqui, mas não tenho ali ponto no DWG para clicar. Então vou clicar aqui, não há qualquer problema. Porquê? Porque o programa vai mudar as medições na diagonal, tal e qual como eu defini, ou vai mudar a projeção em Y, não existe, a projeção em Z, que é a espessura da parede, 20 cm, ou a projeção em X, que é aquilo que eu quero, que são 4,10 m. Ok? E portanto, apesar de nós clicarmos em dois pontos que não são no mesmo alinhamento da parede exterior, o programa tem depois a medida da projeção em X que eu posso utilizar para o meu painel. Okay? Também podia ter aqui desenhos como cortes ou alçados e fazer agora a medição da altura sobre esses elementos. Não o vou fazer, vou colocar aqui diretamente 3 metros e vou indicar que quero alturas de metro a metro com acerto nas extremidades, se houver necessidade disso. Se o painel não for retangular, eu posso aqui fazer todo o tipo de modificações que eu pretenda, para cima, para baixo, portanto posso ir modificando o painel para que não seja retangular. Ok? Também é possível fazê-lo à vontade. Ora bem, mas vamos avançar. Depois entramos aqui dentro de uma. Entretanto, aqui alterei isto. Entramos aqui num assistente que nos permite indicar se os perfis que nós queremos utilizar nos nossos painéis são simples ou são duplos. Temos aqui ícones que nos permitem passar para perfis duplos. Aqui está, perfil duplo frente com frente. Mas se quisermos que seja costas com costas, também podemos utilizar estes ícones e mudar rapidamente a posição desses perfis. Reparem que quando estão frente com frente, lá está 1 cm para ficarem com os tais, no caso de serem perfis de 100, com os tais 45 mais 45, mais 1 centímetro ali, dá 9 centímetros mais um 10, que encaixa exatamente com um C100, por exemplo. E portanto nós podíamos aqui escolher os elementos que quiséssemos que fossem duplos. Por exemplo, se eu quisesse criar uma abertura aqui na zona do meu painel, ali está, uma abertura para uma janela, uma situação qualquer, eu poderia agora chegar aqui e criar batentes duplos, por exemplo, ali na zona das aberturas, e se quisesse também ali na zona superior, colocar ali um perfil duplo, mais uma vez frente com frente ou costas com costas, portanto posso selecionar o tipo de perfil que ali queira colocar. Também existe a possibilidade de introduzir diagonais e, portanto, se eu quiser, eu posso escolher toda uma linha, toda uma fila de elementos que ali estão e colocar a diagonal que pretenda de forma totalmente automatizada e para os vários vãos em simultâneo. Portanto, com a tecla Shift eu seleciono os 3 elementos, clico aqui e passo a ter ali os 3 elementos e depois é uma questão de mudar a orientação daqueles que pretendo. O mesmo eu posso fazer entre aquilo que são os elementos no topo superior do nosso modelo. Portanto, poderíamos aqui vir aos outros pontos e ir introduzindo uma diagonal vão a vão. Ok? E, portanto, essa diagonal poderia ter a orientação que nós queremos e, portanto, poderíamos ir assim fazendo a colocação de novas diagonais no topo do nosso modelo. Okay? Falta-me ali uma diagonal, vou ali colocar, já agora ficamos aqui com as diagonais todas e ficamos com o nosso modelo assim. De referir que é muito importante na tipologia LSF, nestes painéis com que nós trabalhamos, a colocação de fitas de travamento. Essas fitas de travamento têm como objetivo ajudar estas estruturas de LSF, que são bastante flexíveis, a passar forças horizontais, solicitações horizontais, como o vento, o sismo, da zona das lajes, onde é mais rígida a essas ações, onde resiste mais a essas ações horizontais, diretamente entre pisos e dos pisos para a fundação. E, portanto, existe a possibilidade aqui de introduzir fitas de um lado do painel ou fitas dos dois lados do painel para garantir esse travamento. Reparem que esta é uma solução retangular. O retângulo é uma situação que se pode deformar, embora esta aqui tenha bastantes elementos e, portanto, está mais ou menos estabilizada, mas as fitas vêm ajudar a estabilizar as deformadas destes tipos de painéis. Portanto, se necessitarem de colocar essas fitas, aqui temos as funções que nos permitem clicar e introduzir a fita do ponto que nós pretendermos ao ponto que nós pretendemos. Evidentemente que aqui temos
uma abertura, não seria esta a situação ideal para colocar as fitas, é só para vos mostrar que existe essa possibilidade de logo aqui no assistente definirmos essas mesmas fitas. Vou eliminá-las e vamos continuar com a parte final da implementação do nosso modelo sobre DWGs. E, portanto, damos o nome. E agora, uma das características também muito importantes do Tricalc LSF, que é os pontos notáveis que aparecem logo identificados. E, portanto, eu quero que o painel fique totalmente dentro do projeto, dentro do DWG, portanto, vou escolher aquele ponto de inserção e vou inserir este painel num plano vertical. E, portanto, eu vou clicar agora ali. Reparem que ele está a assinalar o ponto do DWG, para ter a certeza que estou num ponto certo. Vou clicar aqui e ali está colocado o painel. Já agora, se eu quiser guardar este painel num armazém de painéis para mais tarde reutilizá-lo noutras estruturas, ou até mesmo nesta estrutura, eu posso chegar aqui, meter um texto de descrição qualquer e exportar para uma base de dados, que é o tal armazém de painéis de LSF. E, portanto, fica lá guardado e a qualquer altura posso comprá-lo e reutilizá-lo. E, portanto, assim sendo, se eu fizer agora sair, tenho aqui o meu painel introduzido. Ok? Sobre DWG, como foi referido. Mas ainda não acabamos. Temos a possibilidade de pegar e copiar painéis, copiar este painel, com este ponto de inserção que aqui está, ok? E agora colar o painel, por exemplo, aqui. Vamos colá-lo aqui e vamos ver que, afinal, dava jeito, era que ele rodasse de 90 graus. Então vamos fazer undo, voltar atrás, e vamos utilizar a função de colar e girar em vez da função de colar. E, portanto, vou clicar aqui, ok? E vou pedir agora, aparece aqui uma caixa de algo que me permite dizer que quero rodar este painel de 90 graus. Podiam ser várias cópias, 2 cópias, 3 cópias, etc. Mas eu só quero uma cópia e, portanto, vou clicar em aceitar e aqui está o meu painel definido. Ok? E, portanto, se eu quisesse agora, poderia continuar. Vamos aqui, Ctrl V, colocar ali o painel. Vejam, os pontos de encaixe é fundamental para os painéis. Vejam que aparece a azul a dizer que a ligação entre os painéis está corretamente feita. Ok? E, portanto, eu poderia ir assim rapidamente introduzindo aqui os meus painéis. Também podia, já sabem, colar e girar e, portanto, fazer a mesma implementação deste lado, aplicando aqui a rotação de 90 graus. Ok? Ou então copiar o painel nesta posição e inseri-lo aqui. Okay? Agora vamos aqui fazer algo de diferente, vamos aqui colocar mais um painel, vamos colocá-lo ali, ok? E reparem que agora ele passa a ter aqui uma pequena diferença entre este painel e aquele, e além disso ele também passa um pouco para além daquilo que nós pretendíamos. Então, mostrar mais uma funcionalidade extremamente importante nos painéis de LSF, que é das funções dos painéis de LSF do Trical, que é ajustar o encontro automaticamente entre painéis, que nos poupa horas de trabalho. E não estou a exagerar, são horas de trabalho numa estrutura quando temos que fazer este ajuste de encontro entre painéis. Então, ajustar o encontro entre painéis. Qual é o painel que vai ficar a mandar na ligação? Vamos dizer que é aquele. Portanto, vamos clicar primeiro nesse painel e depois no que vem daqui. Primeiro neste painel e depois neste que aqui está. E, portanto, ele recortou, não me preocupei cá com medidas, com o que é que tem que andar para trás, até onde é que tem que ligar. E ele prolongou também o outro e criou uma ligação perfeitamente possível de se realizar, como vocês estão a ver aqui. Okay? Portanto, automatismo total, segurança total na modulação, porque a modulação ficou correta para este tipo de ligação. Ok? Portanto, sobre DWG já mostramos aqui bastante como é que poderíamos fazer os nossos modelos. Mas vamos ver agora sobre modelos BIM, sobre modelos IFC. Então vamos aqui criar um novo modelo, mais uma vez um nome qualquer. E agora precisamos de importar para aqui um modelo BIM. Portanto, faríamos aqui a importação do modelo BIM, abrir e teríamos aqui o nosso modelo BIM. De qualquer modo, eu vou, para ganharmos tempo, porque o tempo está a passar rapidamente e ainda temos muita coisa para ver, abrir um IFC, um projeto que já tenha uns IFCs criados. Sinceramente já não me lembro bem, mas vamos experimentar neste. Pois este, vou fazer aqui uma situação para o colocar naquilo que eu pretendo. Portanto, vamos eliminar daqui todos estes painéis que já foram criados. Ok? Vamos aqui eliminar os painéis. Vamos eliminar estas barras que não fazem parte aqui também do modelo. A laje de fundação eu vou eliminá-la também. Aliás, a laje de fundação até posso deixar ficar. Já foi introduzida, no entanto, a posteriori. Não faz parte do IFC. Okay? Estes nós também os posso eliminar todos, que foram já criados a posteriori. E, portanto, estas eram as paredes que vinham do modelo BIM. Já agora, podemos ver esse modelo BIM. Ele está por aqui.
no Beam Vision. Creio que é este, não, isto já é o modelo final exportado do Trical, que já lá vamos ver essa situação. Mas, portanto, eu creio que no PowerPoint está essa informação. Portanto, vamos aqui ao PowerPoint e vamos avançar vamos recuar, aliás, para o modelo. Aqui está. Portanto, cá está o modelo BIM original, ok? Com as paredes definidas aqui, ok? Vamos então agora, dentro do Tricalc, fazer o seguinte. Isto só é possível com a versão 2026. Atenção, porque é característica de 2026 as importações das paredes e o reconhecimento automático de aberturas que ficam fixas nos painéis, mesmo que nós alteremos os painéis a posteriori, essas aberturas ficam sempre fixas porque são elementos que são fixos do modelo. Mas vamos então fazer magia, ok? Ganhar produtividade, ganhar horas, ganhar projetos. Painéis ligeiros, criar painel da parede. Retangular, podia ser madeira, mas neste caso é LSF, que é o objetivo da nossa formação hoje. Vamos trabalhar com os mesmos perfis que trabalhámos até agora. Reparem que o assistente já não tem os outros passos adicionais, só tem 2. Vamos indicar que no máximo eu quero painéis com 5 metros de comprimento. O que é que temos aqui? Não quero fixar o painel à base, por enquanto. Os perfis estão ali. Permitir a colocação de vigas caixão. Há aqui uma secção que não existe. Poderíamos aqui escolher outra secção que exista. Vamos aqui trabalhar com os C145.5 da Falper. Aceitar. Ok. Vamos agora mudar aqui também esta secção. Okay, escolher uma secção que existam já as secções compostas na base de dados. Portanto, eu escolhi uma da FalPerce 145.2,5. É essa que eu quero utilizar. E, portanto, agora já tenho ali perfis que existem na base de dados. Já estou a pedir ali a viga caixão no topo dos painéis. Ok? Portanto, quero isso. E agora vamos ao segundo passo do nosso assistente, em que vamos então dizer que não quero painéis maiores do que 6 metros. Ok? Quero que, preferencialmente, os espaçamentos entre os montantes sejam de 60 cm. Se houver que fazer acertos, preferencialmente nas extremidades. A altura máxima 3 metros, quer também 1 metro entre esses elementos. Viga caixão em lintéis, ou seja, por cima de aberturas que existam, e perfil duplo nos batentes das janelas e das portas também. E vamos então fazer o seguinte: aceitar, abrir uma janela sobre o nosso modelo IFC e a magia acontece. Ok? Portanto, vejam que eu não estava a brincar quando disse que isto era questão de segundos. Aqui temos todos os painéis gerados de acordo com as opções que nós indicamos para este modelo tridimensional. E, portanto, se eu agora vier aqui a painéis ligeiros, modificar painel e clicar, cá está um painel e cá estão as características do painel. E se eu quiser mudar algo nesse painel, agora ainda posso fazer. Posso fazer não só com o assistente, mas também com funções específicas que existem aqui no programa para ajustar elementos. Ok? Mas vejam o tempo que se ganhou. Mas há aqui ligações entre elementos que estão assinaladas a vermelho. Portanto, a ligação não está bem na função da geração dos painéis. Mas nós temos funcionalidades que permitem ajustar o encontro entre painéis, como já vimos quando foi aqui o desenho da DLG. Então eu posso chegar aqui e dizer que eu quero uma ligação entre estes painéis deste tipo. E, portanto, depois é uma questão de clicar primeiro neste painel, como está ali no esquema, depois neste e depois neste painel. Ok? E sair. E vejam que já está corrigida a ligação entre aqueles 3 painéis. Okay? Portanto, muito simples este tipo de correções depois destes encontros. Portanto, produtividade máxima, e neste momento eu já conseguia já ver tudo isto com renderização, que é aquela imagem que nós ali temos. Essa renderização vai obedecer, evidentemente, às opções de renderização que nós aqui temos. Cada barra na cor do seu conjunto, também vai obedecer a estas opções que nós aqui temos de cores para os perfis que nós aqui estamos a introduzir. Ok? E, portanto, essa visualização que nós temos ali. Se tirarmos a renderização, temos, portanto, a visualização em modelo sem ser renderizado do nosso modelo físico digitalizado. E neste momento, como eu disse, já era possível nós começarmos a criar toda aquela documentação que falámos dos guias de instalação, das medições, dos desenhos de detalhamento dos próprios painéis. Tudo isso já era possível obter para o modelo digital que já tínhamos aqui.
criado, ok? Ora bem, nós não temos muito tempo, portanto eu vou só avançar aqui com mais alguns temas que são possíveis que têm que ser mostrados na versão 2026 e depois vou para a versão 2025.1 mostrar os restantes temas da nossa formação, do nosso webinar. Assim sendo, faltou-nos mostrar aqui aquela função de contorno que nós vimos há pouco que se realiza sobre o DWG. Então vamos aqui abrir novamente o modelo com o DWG, ok? Aqui está ele, e portanto se nós formos para a cota 0, vai-nos aparecer aqui o nosso respectivo DWG. E então uma das novidades da versão 2026 é efetivamente o definir contornos e criar aberturas, e eliminar aberturas e criar elementos interiores. São funções novas dentro daquilo que é a versão 2026. Então como é que funciona este definir contorno? De uma forma muito simples. Eu tenho a possibilidade de mais uma vez entrar no assistente, definir o tipo de dimensões que eu quero para estes painéis, neste caso um painel que vai ter 3 metros de altura, e cá está. É só o contorno do painel que vai aqui aparecer. Okay? E podemos escolher também o ponto de inserção desse mesmo painel. Eu vou, por exemplo, colocar aqui o ponto de inserção, este canto que aqui está do painel. Depois, as restantes características do painel estão definidas no início do nosso assistente. E, portanto, o que eu posso fazer agora é aceitar, e agora posso chegar aqui e começar a desenhar o contorno do meu painel. Vem para aqui e podia continuar a dar o contorno todo aqui ao redor do nosso DWG. Okay? Não o vou fazer porque já tenho aqui painéis, mas podia ter dado aqui o contorno todo. Aliás, até para, já que estamos na demonstração, nem que passemos um bocadinho mais do tempo, vamos eliminar aqui estes painéis que aqui estão. Vamos eliminar, por exemplo, este painel e vamos eliminar este e começar de novo. E vamos então aqui agora aos painéis ligeiros, definir o contorno, as características em princípio estarão guardadas, armazenadas, e portanto nós vamos aqui ao último passo do assistente, vamos dizer que queremos o acerto pelas extremidades e vamos aceitar e fazer o lançamento do contorno. Portanto, cá está este contorno e agora vai ligar ali, cá está a importância dos pontos que o programa TriCalc mostra para definição do modelo digital e agora aqui estão os contornos definidos. E, portanto, o que é que nós podemos fazer agora? Nós agora podemos criar aberturas dentro destes contornos. E, portanto, depois é gerado os perfis dentro destes contornos, tendo em consideração as aberturas. As aberturas vão poder ser lançadas por distâncias que nós colocamos aqui e vão ser possíveis de indicar também sobre o DWG, porque vão aparecer aqui 4 botões, que não estão aqui agora nesta beta, mas na versão final vão ter aqui aqueles 4 botões que vão permitir vir ao DWG e dizer que a janela é daqui até ali. E ele então vai obter as medições certas da janela a partir do DWG. Neste caso, como não tenho isso, eu vou dizer que a janela vai ser colocada a 2 metros do lado inicial deste painel e vai estar a 1,20 m de altura. E o comprimento da janela vai ser 1,60 m e a altura da janela vai ser, sei lá, 1,30 m, pode ser. E portanto, quando eu fizer aceitar, eu clico ali e ali está colocada essa janela. E se eu quiser continuar a clicar nas janelas, olha, existe uma outra que é igualzinha, mas está a 4,5 metros do início do painel. E vou ali e introduzo ali outra janela. Okay? E portanto, agora quando eu pedir para gerar os painéis de forma automática, estas aberturas vão ser automaticamente consideradas. E mesmo que eu depois, a posteriori, ande a editar os painéis da LSF, estas aberturas vão ser respeitadas. Passam a ser objetos físicos do painel e, portanto, vão ser respeitadas. Algo que não acontecia na versão 2025.1. Daí estarmos a mostrar hoje estas novidades na versão beta de 2026. Evidentemente que existem outras novidades da versão 2026 para Light Steel Frame, mas não temos tempo suficiente para mostrar tudo isso aqui hoje. Ora bem, vou fechar aqui o TriCalc, não é necessário guardar, vou abrir o TriCalc na versão 2025.1, ok? E vou aproveitar para avançar aqui no PowerPoint e falarmos um pouco dos temas seguintes que aqui temos para analisar. Ora bem, integração entre o modelo físico e o modelo analítico. Há, evidentemente, depois a possibilidade de rapidamente gerar um modelo analítico. É uma função dentro do programa TriCalc, uma função que converte o modelo físico em modelo analítico, tem uma taxa de sucesso de conversão da volta dos 95%, que o modelo fica bem, às vezes até 100%, dependendo da forma como foi gerado o modelo físico.
E se esse modelo analítico não estiver totalmente ok, existem ferramentas como geometria não translação, interseção entre barras, prolongamento de barras, barras paralelas à distância, barras perpendiculares à distância, que permitem rapidamente corrigir esses modelos analíticos. De referir também que existe a possibilidade de integrar esses modelos analíticos com toda a componente de tipologias estruturais do tricálculo, neste caso aqui as lajes de fundação, por exemplo, mas também as lajes de chapa perfilada ou outras situações que necessitemos, aço pesado, por exemplo, de ter no modelo. Temos aqui a laje de fundação com a sua respectiva armadura tridimensional também representada e calculada de forma integrada com o modelo da LSE. Esta imagem que aqui está já é um modelo analítico e podemos ver isso, por exemplo, através dos rácios de aproveitamento dos elementos estruturais que aqui estão. Neste caso, tínhamos só o esqueleto da estrutura, portanto não tínhamos aqui muitas cargas e aplicámos aqui, não está aqui visível, mas aplicámos aqui o vento nesta fachada sem qualquer travamento horizontal. E, portanto, esta fachada tem uma deformada deste tipo, para dentro e para fora, consoante o vento atua aqui nesta fachada. E conseguimos ver que há perfis que deixam de verificar exatamente em função da aplicação da ação do vento naquela fachada. Quer neste painel, quer no outro painel que é perpendicular. Portanto, cá está o cálculo integrado tridimensional a funcionar. Se fôssemos calcular este painel de forma individual, se calhar não se detectavam estas situações. Okay? Não tenho aqui mais imagens que mostrem essa situação em funcionamento. Creio que temos mais à frente. Vou passar aqui um bocadinho para a frente antes de explicar. Aqui está a tal ação do vento a fazer a deformada aqui neste modelo. Aqui também, mas já vamos ver esta questão das funções gráficas de análise. Okay? Portanto, cá está o painel ali, vemos ali uns traços vermelhos, que é o painel da ação do vento e a deformada devido à ação do vento, que afeta não só este painel, este conjunto de painéis neste plano, mas também os painéis que lhe estão perpendiculares. Mas voltemos atrás. Ora bem, aqui temos o nosso modelo e, portanto, vamos abrir aqui. Entretanto, o tricálculo já deve ter aberto a versão 2025. Meti aqui umas cores diferentes para ver que era 2025.1. E vamos aqui pedir para ver um modelo que tivéssemos aqui já trabalhado. Ok? Pois, este modelo creio que não está ainda aqui com os nossos painéis gerados. Vamos ver se eu consigo aqui abrir um outro. Não, não consigo. Portanto, vou fazer aqui rapidamente um exemplo só para avançarmos. Portanto, aqui está em português já, painel retangular. Portanto, é a situação que vai aparecer depois na versão 2026. Vamos aqui introduzir um painel. Pois, e a ligação entre os elementos das várias versões. Vamos aqui escolher um ponto de inserção, que seja aquele que ali está. Vamos inserir num plano vertical, falta ali o nome, que é R01, inserir num plano vertical. Vamos indicar que queremos este painel dali até aqui, ok. Aqui está a compatibilização das versões, nem sempre é fácil nestes casos e, portanto, vamos aqui ativar os painéis de LSF. Mas temos aqui o que eu queria, que era um exemplo para vos poder mostrar o que faltou mostrar na versão 2026. Okay, que é a questão da documentação. Portanto, a partir deste momento em que eu tenho um modelo físico definido, neste caso tenho só um painel, mas se tivesse o modelo físico todo, teríamos aqui a possibilidade de ver todos os painéis. A partir deste momento eu já posso vir aqui à parte dos desenhos, por exemplo, e pedir para ver os painéis ligeiros da LSF. E, portanto, ele vai mostrar folhas que podem ser espetadas para DWG com o detalhamento todo do painel. Cá está a orientação dos perfis, as cotas entre os perfis, onde é que passam por trás e pela frente, as furações, a identificação dos perfis, a identificação do lado aberto, tudo isto é opcional, a localização em planta, em alçado e tridimensionalmente do painel. Aqui ficou muito fleira esta visualização da localização do painel em 3D, vamos ver isso mais à frente no PowerPoint, porque não há estrutura, só há um painel e, portanto, não se vê muito bem. Mas, portanto, aqui já tínhamos a possibilidade de exportar tudo isto para DWG, o detalhamento dos painéis da LSF, e podíamos personalizar aqui, por exemplo, se não quisermos a seta que indica o lado aberto do perfil, era chegar aqui e indicar que se queríamos as cotas ao bordo do perfil, indicar aqui, se queríamos escalas de desenho maiores para a localização do painel em alçado e em 3D, podemos aqui mudar essas escalas. Portanto, tudo isso pode ser personalizado aqui dentro da visualização do modelo.
Portanto, os desenhos já era possível, mas era possível ainda mais. Era possível, neste momento, também vir aqui às listagens e pedir o tal guia de montagem para obra. Ok? Mais uma vez, a estrutura é muito pequena, vai aparecer só um painel sem a estrutura 3D, mas já vamos ver no PowerPoint esta imagem detalhada. Ok? Vamos então aqui pedir, ele vai gerar esse relatório em DocX ou em, LS, ou em PDF, constante aquilo que está selecionado, e cá está o relatório. Medição de painéis ligeiros, tipos de aço, painel retangular, com as suas medições, com os parafusos, com a sua superfície, com o seu comprimento, o desenho, a localização em planta, a localização em alçada e a localização tridimensional desse painel. Okay? E depois os totais do projeto. Okay? Portanto, esse relatório era já gerado automaticamente só a partir dos painéis do modelo físico. Tínhamos essa possibilidade de termos aqui esse tipo de informação. Portanto, a nível de resultados já era possível obter o guia de montagem, era possível obter os desenhos para IWG, era possível obter esta mesma informação toda colocada em folhas de projeto, através da habitual composição de folhas do Trical. Portanto, aqui nos desenhos, podemos fazer aqui uma composição automática de folhas e colocar os desenhos todos dos painéis ligeiros da LSF em folhas de projeto. Eu não vou fazer porque só temos um desenho, ok? Mas era possível fazer essa situação. E, portanto, todo o trabalho de resultados finais, inclusive a exportação para modelos BIM, era possível fazer já com o programa. Mas vamos voltar à versão 2026, que é onde nós temos os modelos mais complexos neste momento. Vamos aqui pedir para executar a versão beta. E vamos então trabalhar agora sobre a versão 2026. Mas antes, esclarecer então aqui o aspecto da informação que estávamos a ver há pouco, que é os relatórios de comprovação e os manuais de colocação da informação para obra. É isto que eu vos queria mostrar. Portanto, aqui está um relatório detalhado de um projeto completo. Okay? Portanto, esta parte do relatório tem as medições. Okay? Nesta parte ele tem o detalhamento da viga, neste caso era uma viga triangular, simétrica. Aqui a localização em planta, aqui a localização em alçado e aqui a localização tridimensional no nosso modelo. Portanto, era isto que eu vos queria mostrar. Ali, como só tínhamos um painel, não se conseguia mostrar assim um modelo tridimensional. E depois aqui a mesma situação. Cá estão as medições, cá está o detalhe do painel da cobertura, cá está a sua localização em planta e cá está a localização em modelo tridimensional. Portanto, é possível obter todo este relatório logo a partir do modelo físico e, portanto, enviar essa informação para a obra. Okay? Muitos clientes nossos às vezes pegam nestas folhas e colocam estas folhas mesmo junto com cada um dos painéis. Okay? Vai colada ao painel para indicação para a obra, para facilitar essa mesma execução. Ora bem, mas vamos voltar atrás, e o tempo não para. Para falarmos, portanto, da conversão em modelos analíticos e da análise do comportamento da estrutura. Vamos então aqui ao Trical, que como é uma versão beta, ainda está aqui a pedir autorizações para execução e vamos então abrir a versão 2026. E dentro da 2026 vamos pedir aqui para abrir um destes modelos que já esteja calculado. Suponho que este aqui possivelmente estará calculado. Tenha modelo analítico. Vamos aqui ver. Sim. E portanto aqui está a possibilidade de ver o gráfico de deslocamento sobre o modelo analítico. Ok? E cá está o modelo analítico e o modelo físico em simultâneo e ali a deformada da estrutura. Podia-se pedir só a deformada da estrutura sem a visualização do restante modelo. Também aqui na laje de fundação, a própria deformada da laje de fundação e, portanto, ali o vento está a provocar um deslocamento de 27 cm, mais ou menos a meio vão. Reparem que o vento incide perpendicularmente, o conjunto de painéis é bastante extenso e, além disso, não tem qualquer contraventamento nesta direção. Portanto, daí aquele comportamento que ali está. Evidentemente, com a laje de piso e a laje da cobertura, a situação já seria diferente. Também era possível obter os gráficos de isovalores e, portanto, ver a informação da laje de fundação com gráfico de isovalores e ter aqui uma ideia dos deslocamentos nessa zona. Reparem que a zona mais solicitada é a zona que tem o único carregamento, que é o painel do vento que ali está aplicado daquele lado. Era possível também obter já os rácios de aproveitamento dos perfis que estão no nosso modelo. E, portanto, ali está, aqueles elementos ali não verificam, estes dos cantos também não, inclusive do painel perpendicular.
E, portanto, cá está a vantagem do cálculo tridimensional totalmente integrado. Entretanto, aqui aparece uma chaveta a mostrar o intervalo de aproveitamentos e, portanto, há ali peças que têm aproveitamentos rácios de aproveitamento bastante altos e que teriam que ser reforçados. Evidentemente, não se iria reforçar nesta altura, mas sim depois de se analisar com a colocação das lajes e da cobertura que dariam contraventamento a esta zona, então sim, iria-se analisar essa situação. Também era possível obter os diagramas de momentos, os diagramas de esforços axiais, não vamos ter tempo para isso tudo. Era possível obter os gráficos por hipótese de carga, por combinações de ações, tudo isso era possível de obter com o programa de cálculo tridimensional aqui dentro do programa Recalc. Também era possível obter as comprovações dos perfis metálicos, ok? E portanto nós podíamos chegar aqui e pedir um relatório que incluísse, lá está, estes elementos para a obra. Não é, como é uma versão beta, eu não vou ter a possibilidade de gerar aqui, ainda não tem cá as livrarias integradas na beta para os docx e para os PDFs, mas seria possível, como mostramos na 2025.1, por isso é que voltei atrás, essa geração dessa documentação e também da comprovação dos perfis metálicos. Ora bem, o tempo passa e vamos então falar agora da análise, das ferramentas de análise. Já falámos, do comportamento da estrutura, que se permite, dos rácios de aproveitamento, também já falámos, aqui está a imagem que ilustra essa situação. A localização dos relatórios, portanto, a possibilidade de ter o relatório e o manual de implementação em obra gerado logo de forma automática. E falta-nos falar de dois temas, ok? Um deles é o resultados e fabricação. E, portanto, é possível, desde já também, naquilo que são os painéis, verificar todas as operações de fabricação para as máquinas. Portanto, reparem que eu aqui pedi uma listagem de fabricação, selecionei um painel, selecionei os elementos D1, D2, D3 até o D7 dos painéis, D1, D2 são estes que aqui estão a bordo selecionados, e apareceria uma terceira caixa de diálogo aqui em baixo que tinha as operações de corte de cantos, de arestas ali, dos furos, ok? Do estreitamento da secção para entrar dentro do outro perfil. Todas essas operações estariam listadas. E creio que irá-se ver isso agora no slide seguinte. Exatamente. Cá está o corte ali das arestas, ok? Cá está o painel que está ativo no ecrã. Cá está do elemento D2. Há vários elementos que são iguais. D2 são estes todos neste painel. E esses perfis D2 têm então o corte de arestas. Selecionei aqui o corte de arestas e aparece o corte de arestas ali a bordo. Se eu selecionasse outra linha qualquer, a redução de secção, iria aparecer aquela zona que está ali a verde, que é a redução de secção, iria aparecer essa a bordo. Okay? Portanto, é possível neste momento já ver o detalhamento todo do painel, com o nível de detalhe que se queira. É possível selecionar as operações de máquina uma a uma e verificar tudo isto. Claro, normalmente não se vai fazer essa verificação. Vai ser pedir para gerar o fecheiro CNC e fazer a fabricação do painel. E, portanto, esse é outro tema que o Tricalc permite, de forma integrada, enviar esta informação de fabricação para modelos BIM, para fecheiros Excel, mas também para quem tiver o módulo de fabricação, para a parte de fabricação nas máquinas CNC. Portanto, cá está o projeto completo, inclusive a fabricação. Ora bem, tecnologia BIM de excelência. Este slide tinha-me poupado há bocado algum tempo. O modelo IFC e os painéis gerados a partir do modelo IFC. Atenção que as lajes não, as lajes já foram geradas a posteriori, ok? Portanto, o que saiu foi as paredes de forma automática e vimos aqui em tempo real, foram alguns segundos para gerar este modelo na versão 2026. Portanto, não sei como é que estamos de tempo, mas certamente devo ter esgotado o tempo como é habitual. Vamos agora passar para a parte live de perguntas e respostas para este nosso webinário de projetos de estruturas da LSF, solução completa integrada, onde nós somos claramente líderes nesta área de modelação e de cálculo e comprovação de estruturas de light steel frame. Portanto, agora live, até já.